Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Novamente na nossa catequese de adultos, a última antes do interregno de Páscoa, portanto. Neste encontro da catequese, este último encontro antes da Páscoa, iremos refletir um bocadinho, fazer um bocadinho via sacra histórica da paixão e morte do Senhor. O viver, muitas das vezes, uma fé desencarnada, não nos ajuda a viver na autenticidade da fé. Jesus encarnou a história da humanidade, carregou e suportou sobre si as nossas dores, como diz o profeta Isaías num dos cânticos de Yahvé, um dos cânticos do servo de Yahvé. E, como tal, nada como podermos refletir um pouco sobre aquilo que foi as últimas horas de Jesus. Muito e em muito eu vou-me basear no que está nos Evangelhos canónicos e em dois textos apócrifos que detêm alguma historicidade. Mas também partilhar convosco esta dimensão da reflexão sobre Jesus, percebermos o quanto e até que ponto é que o nosso Salvador nos amou. Então, como sempre costumamos fazer, vamos dar início à nossa catequese invocando o nosso Pai do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois bem, então, nos últimos dois encontros, refletimos sobre a última ceia de Jesus, ou melhor, a Páscoa, a Seder de Pessach de Jesus. Agora, iríamos adentrar-nos mais um bocadinho naquilo que foi o mistério da paixão, porque paixão associamos muitas vezes a um acontecimento emocional puramente sentimental, e não é. Eu recordo-me até de uma situação bastante curiosa que eu posso partilhar convosco a título de anedota. Quando eu fui ver, numa das vezes que fui ver com um grupo de amigos a Paixão de Cristo, encontrava-se uma rapariga que, imbuída naquele pensamento desse pseudo-romance histórico, Código da Vinci, passa publicidade a esse livro, imbuída um bocadinho desse pensamento, ao contemplar, ao ver a figura de Maria de Magdala, vai dizer-me: Miguel, então esta é que é a Paixão de Cristo, não é? E não, aquela não é a Paixão de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, Passio significa passagem, é o mesmo que no hebraico Pesach, portanto, Páscoa, em português, podíamos nós traduzir. Então, Jesus deixa o local da última ceia. E onde é que estava situado esse local da última ceia? Como eu tive a oportunidade de dizer, assim muito superficialmente, situava-se, muito provavelmente, numa casa na parte alta da cidade de Jerusalém, perto do Monte Sião, ao qual pertencia, muito provavelmente também, a alguns membros, ou de uma família, ou de uma comunidade essénia, que estava radicada nesse sítio. Então Jesus vai celebrar aí a sua Páscoa, a sua Seder de Pessach. E então, ao sair daí, vai até ao Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras não foi a primeira vez que Jesus se dirigiu a esse local, concretamente ao Getsemani. Getsemani, que quer dizer prensa de azeite, portanto, esse sítio onde provavelmente haveria ali uma prensa de azeite e alguma casinhola ou alguma coisa, ou uma gruta onde se pudessem colocar em abrigados.
Então Jesus vai com os seus apóstolos para aí, excetuando Judas, como nos recordamos, tinha saído para ir trair o Salvador, e dirige com os outros 11, então, para esse local. Entretanto, desses 11, 3, Pedro, Tiago e João, vão acompanhar o Senhor mais adiante. Há todo um sentido simbólico por trás disto. Não foi por acaso que ele escolheu aqueles 3, mas também não vale a pena enunciar aqui o porquê. Um dia poderemos até falar nesta questão. Mas importa saber que esses 3 acompanham Jesus naquele momento. Então Jesus entra em agonia, entra nesse sofrimento tão atroz a nível sentimental, que, como eu já disse na última catequese, devido ao fenómeno da hematitrose, portanto, começa a suar sangue. O estado de ânimo, o estado de alma de Jesus era tão intenso que entra nessa agonia. Ora, nessa altura, segundo o que nos narra um dos evangelistas, Lucas concretamente, que era, segundo a tradição, era médico, daí ele ser o único a descrever esse acontecimento do suor de sangue de Jesus. Então, nesse evangelho vai-nos dar a indicação que aparece um anjo. E esse anjo, segundo o evangelho dos nazarenos, e das partes do texto que chegaram até nós, esse anjo vai dizer: não temas, Senhor, porque chegou a hora em que tu vais redimir a semente caída de Adão. Portanto, é isto, ao segundo o evangelho dos nazarenos, que desenvolve um bocadinho a paixão e a morte de Jesus, é isso que o anjo vai dizer ao Senhor. Então o Senhor depois vai rezar ali uns salmos para ele conhecia, claro, a palavra de Deus, porque ele era a própria palavra feita carne, e, entretanto, Jesus ergue-se e vai ter com os apóstolos, e eles estão a dormir. Já era tarde, e recordemos-nos da negação daquilo que Jesus tinha dito a Pedro: antes que o galo cante, ter-me-ás negado 3 vezes. Meus amigos e minhas amigas, se fosse um galo animal, então estaríamos muito mal e os evangelhos estariam incorretos. Por uma razão muito simples. Porque o galo, ou a galinha, é um animal que é considerado impuro. A própria Mishnah refere isso. É considerado um animal impuro. Então, esse animal, porque toca no chão, não poderia estar em contacto, nem estar tampouco no território nem da cidade, nem nas redondezas de Jerusalém, durante a celebração da Páscoa. Esses animais teriam que estar longe, noutra zona qualquer, muito distante. E o galo, supostamente, é ouvido perto, não muito longe, do Jardim das Oliveiras. Então, o que era o galo? O alector, em grego. O galo era uma trombeta que era soada para a abertura do templo. Porque, terminadas os ritos pascais em casa, muitas das vezes as pessoas dirigiam-se sempre, para o templo para ir adorar. Então era tocada essa trombeta chamada o galo. E adentravam-se no templo, então, para adorar o Senhor nessa noite tão especial, a primeira noite de Hag Hamatzot, dos pães ázimos, a noite dos pães ázimos. E por isso mesmo, então, o galo que vai soar é exatamente esse. Antes que o galo cante, ter-me-ás negado 3 vezes. Ora, antes de vermos essa questão da negação, vamos encontrar então Jesus a ir visitar os apóstolos os 3 a dormirem e os outros também a dormir. Aquilo estava complicado, a malta estava com sono, devia ter sido uns dias muito intensos, os últimos, portanto, era normal que estivessem cansados. E Jesus vai acordá-los. E assim vai suceder 3 vezes. Portanto, Jesus vai acordar os apóstolos 3 vezes. À terceira vez é quando já se estão a aproximar os que perseguem e que vêm prender Jesus. Ora, amigos e amigas, recordemos que o número 3 na Bíblia é simbólico. O que é que simboliza o número 3? Totalidade. Então, o que é que sucede? Quando ocorrem estas 3 vezes, então vem
Judas com uma corte de soldados do templo e também com alguns soldados romanos para vir prender Jesus. Ora, então eles prendem Jesus e levam Jesus diante de Anás. Anás interroga Jesus e depois de interrogar brevemente Jesus, então vai ter com Caifás, que era seu sogro. Muito provavelmente a casa não ficaria longe, nada longe, do local onde vão ocorrer, ou até mesmo onde teria ocorrido a última ceia. A geografia é muito próxima, portanto, e a casa onde Anás e Caifás morariam seria uma espécie de uma casa comum, com um átrio grande, onde morassem as suas famílias, portanto. Então, diante de Caifás, Jesus é interrogado. Jesus é interrogado ao ponto de Caifás perguntar. És tu o Messias, o Filho de Deus vivo? Caifás precisava de uma resposta segura. E lembremos que não foi todo o povo judeu, nem foi toda a comunidade que prendeu Jesus. Não foram todos os judeus. Foi um conluio, primeiro, entre quem? Entre aqueles que viram o seu poder ameaçado. E quais eram? Os sacerdotes, concretamente os saduceus, os que estavam no poder. Com quem? Com adeptos da Beit Shammai. Qual era a Beit Shammai? Era aquela que era mais rigorista, aquela que Jesus fartou-se de criticar, que aumentavam as filactérias, que aumentavam as borlas, que aumentavam os mantos e que se punham a rezar nas esquinas das ruas de braços abertos para que todos os vissem. É esses que Jesus vai criticar. Até porque nós vamos encontrar um episódio mais tarde, e que comprova isto que eu estou a dizer, um episódio que acontece nos Atos dos Apóstolos, que Gamaliel, que era descendente de Hilel, da escola de Hilel, a escola mais liberal dentro do farisaísmo, e que vai dizer, cuidado irmãos, porque podemos estar diante deste novo movimento a combater o Deus vivo. Portanto, deixem-nos lá estar. Deixem-nos lá estar. Então, duas posições diferentes, queridos irmãos e irmãs. Então, depois desse conluio entre a Beit Shammai e os saduceus, então Jesus é considerado réu de morte. Ao ser considerado réu de morte, por um pequeno grupo ainda, portanto, o que é que vai suceder? Jesus, então, tem que se aguardar até de manhãzinha para que o Sinédrio se reúna. Não nos esqueçamos desse pormenor. E então Caifás vai fazer um gesto, que é rasgar as suas vestes. Porquê? Irmãos e irmãs, se ainda hoje vós assistires a um funeral judeu, quando se recebe a notícia da morte de alguém, rasga-se a roupa, ou uma parte da roupa. Ainda hoje eles fazem isso. Porquê? Primeiro, é sinal de um luto tremendo, de uma dor tremenda, ou também de neste caso, uma blasfémia tremenda. Porque era uma blasfémia de tal forma grande que é preferível que eu morra a estar a ouvir isto, digamos assim. Por isso, o sumo sacerdote rasga as suas vestes e vai dizer o quê? É réu de morte. Não precisamos de mais testemunhas para que continuarmos com isto. Condenemo-la à morte. Ora, como eu disse, vai ser necessário aguardar até de madrugada, até de manhãzinha, para que o Sinédrio se reúna. Porquê? Nós podemos pensar que ao tempo de Jesus havia só um calendário a funcionar. E não havia. Havia pelo menos 3 calendários diferentes a funcionar para a Páscoa. E então, se, embora tivesse sido a Páscoa de Jesus, que foi celebrada num tempo próprio, muito provavelmente antes da Páscoa, em conjunto com a Páscoa essénia, portanto,
durante o período da Páscoa em que celebrava a Páscoa Essénia, e isto eu recordo também o famoso livro do nosso querido Papa, muito querido Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, que também refere isso nessa obra. Então, irmãos e irmãs, Jesus celebra a sua Páscoa, mas haviam vários calendários, pelo menos 3 calendários a funcionar. E a Páscoa que os saduceus iriam celebrar era e calhava numa altura diferente, inclusive também mesmo dos próprios fariseus. Ora, então, os fariseus, os saduceus iriam celebrar a Páscoa nessa noite, ao cair dessa tarde em que Jesus é condenado e crucificado. De manhã, depois de deliberarem a morte de Jesus, já de manhãzinha, depois do Sinédrio se ter reunido, então vão levá-lo a Pilatos, mas não entram dentro da casa de Pilatos. Porquê? Porque a casa de Pilatos era uma casa de um estrangeiro, de um goi, de um não-judeu. Então era considerado pecado e de contaminação entrar na casa de um não-judeu para, até nesta circunstância ou noutra circunstância qualquer, numa questão de condenar à morte, não é? Mas concretamente nesta situação. Então eles não entram na casa de Pilatos. Onde é que eles vão receber? Segundo um grande arqueólogo judeu, Shimon Gibson, é o nome dele, Jesus terá sido acolhido à entrada de um pórtico onde Pilatos costumava pôr o seu trono para julgar as pessoas. E esse pórtico não ficaria muito longe da porta dos Essénios, uma porta que ficava situada nas muralhas do primeiro século, das muralhas de Herodes, o Grande, em Jerusalém. Portanto, irmãos e irmãs, é aí que Pilatos vai condenar Jesus à morte. E nós podemos pensar, mas Pilatos tinha poder para libertar Jesus. Tinha, mas pensemos o seguinte, irmãos e irmãs. Israel, naquela altura, era um barril de pólvora, prestes a rebentar. Naquela altura, alguns, e agora entra aqui uma narrativa de um texto apócrifo, concretamente testemunhado pelo Evangelho dos Nazarenos e testemunhado pelo Evangelho dos Hebreus, alguns tinham sido pagos para incitar o povo a condenar Jesus à morte. E quem é que eles vão colocar para condenar Jesus à morte? 2 pessoas, ou melhor, peço perdão, quem é que eles vão colocar como adversário para condenar Jesus à morte? Barrabás. Há uma tradição que diz que este Barrabás era Yeshua bar Rabban, Jesus, filho do seu mestre, portanto. Ou, então, uma outra tradução, Jesus bar Rabá, filho de um grande, portanto. Meus queridos amigos e amigas, encontramos aqui 2 modelos. Temos aquele que foi chamado, no qual foi utilizada a liturgia do Yom Kippur, a liturgia, nós chamamos a liturgia dos ramos, que ainda hoje eles fazem com os rolos da lei, e no contexto dessa liturgia, Jesus é chamado como o Bar Ramá, o Filho das Alturas, Hoshianá Bar Ramá, salva-nos, Filho das Alturas, que nós utilizamos na liturgia cristã como uma expressão de louvor. Ora, temos o Filho das Alturas, o Bar Ramá, e temos o Bar Rabá, um homem que tinha sido preso por se revoltar contra o domínio do Império, que tinha morto soldados, que era considerado um criminoso. Então temos o autêntico messianismo de um lado e temos o falso messianismo do outro. Temos o Messias que veio do alto e temos o Messias, o falso Messias, que levaria, tipologicamente falando, o povo à destruição. Então quem é que eles vão escolher? Barrabás. Escolhem o messianismo político. Ao escolher o messianismo político, o que é que eles vão dizer? Quando Pilatos diz, eu estou livre do sangue deste inocente,
eles vão dizer que o sangue dele recaia sobre as nossas cabeças e dos nossos filhos, que foi exatamente o que aconteceu na geração seguinte, a partir do ano 66, 33 anos concretamente após a morte de Jesus, Jerusalém é sitiada e no ano 70 o templo é totalmente destruído. E em 135 já nem se chama Jerusalém, chama-se Aélia Capitolina. Amigos e amigas, por detrás disto nós temos uma leitura bastante clara do que é que está a suceder. Pilatos encontrava-se no enclave. Se ele libertasse Jesus, quase certeza que haveria uma sedição, haveria uma insurreição contra aquela decisão de Pilatos. Se ele não fizesse a vontade ao povo, era isso que iria acontecer. Então Pilatos, sabendo e tendo consciência que ia condenar um justo, apesar de tudo, lavou as mãos, simbolicamente falando, do sangue daquele inocente. Então, continuemos com este processo. Porquê é que não foi, segundo a Torá, já que Jesus era acusado de blasfémia, porquê é que não foi julgado apenas no Sinédrio e condenado à morte? Por uma razão muito simples. Porque o povo judeu naquela altura não dispunha do ius gladi. O que é o ius gladi? O ius gladi é o direito à espada, o direito de poder, portanto, de alguma forma, poder exercer pena de morte. Eles não podiam fazer naquela altura. Está testemunhado pelo Evangelho dos Nazarenos e pelo Evangelho dos Hebreus essa realidade. Por isso, ele foi entregue ao poderio romano, porque esses sim poderiam condenar Jesus à morte. Ora, irmãos e irmãs, depois disto, Jesus é carregado com a trave horizontal da cruz às costas e a placa da acusação pendurada sob o peito. Caminha até em direção ao Gólgota. Gólgota, na nossa língua, significando lugar da caveira. Nessa altura, Jesus então, depois de flagelado, depois de coroado de espinhos, essa parte nós sabemos, Jesus é totalmente desnudado. Totalmente desnudado. Este elemento também está presente, quer no texto dos Hebreus, quer no texto dos Nazarenos. E é crucificado. Ser crucificado, não penseis que era pera doce, queridos irmãos e irmãs. Aliás, nós já a vemos nos filmes, não é pera doce. Também não cheguemos ao banho de sangue que vemos naquela bonita obra de Mel Gibson, carregada de simbolismo. Não nos reportemos também para essa imagem. O flagrum taxilatum, que era o chicote que era usado, de facto, era sangrento, completamente. Mas não caiamos nos extremos. A pessoa era crucificada pelo espaço destote, pelo punho, e normalmente na zona do artelho, portanto cá embaixo no pé. E ali permanecia na cruz até que morria por asfixia. Tendo em conta que Jesus já tinha sido flagelado e tinha sofrido bastante, Jesus, ao fim de umas poucas horas, curiosamente até à mesma hora em que se realizavam os sacrifícios no templo, às 3 horas da tarde, Jesus morre. Portanto, morre no alto da cruz, perto de Jerusalém, e depois é retirado do alto da cruz. Os crucifrágios, que eram as pessoas que iam partir as pernas para que a pessoa ficasse recaída sobre o seu próprio peso e asfixiasse, quando chegaram até Jesus, Jesus já estava morto. Então, utilizaram um piléum, que era uma lança fina e bastante comprida, para que, caso a pessoa ainda o coração latisse, lhe perfurasse o coração. Ao perfurar o lado, portanto, o que é que saiu do lado de Cristo? Saiu sangue e saiu, depois São João vai dizer, vai-lhe chamar água.
mas era o líquido seroso. O que é o líquido seroso? É um líquido que envolve, uma película que envolve o pulmão, que vai escorrer, é um líquido transparente, que vai escorrer. Claro que nisto a Igreja e os primeiros seguidores de Jesus viram, e muito bem, todo o simbolismo da água como sinal do batismo e a Eucaristia. Depois disto, de certificarem-se que Jesus estava efetivamente morto, ele é descido do alto da cruz, são-lhe retirados os pregos e o corpo é entregue. Como Jesus era alguém conhecido da Beit Hillel, portanto, José de Arimateia, que era um homem nobre, e Nicodemos, conhecido, e alguns textos ainda dele conhecidos nos Midrashim, nos textos midráshicos, como Nakdimon Ben Gurion, eles vão pegar no corpo de Jesus e colocá-lo num sepulcro novo. Sepulcro novo desse que era de José. E então é fechada a pedra. Nessa altura, Jesus é sepultado. Não havia tempo para poder fazer qualquer tipo de unção ao corpo de Jesus. Não porque os seguidores de Jesus não tivessem celebrado já a Páscoa, mas porque naquela altura estava a acontecer uma dupla situação. Primeiro, estavam a entrar no Shabat da semana, portanto o Shabat semanal. E segundo, porque estavam os outros, portanto os outros que não seguidores de Jesus iriam entrar na sua festa da Páscoa. Portanto, e por si próprio, quando se entra na festa da Páscoa, já é por si próprio um Shabat, um descanso, digamos assim, vamos dizer desta maneira, um descanso da festa, que é um bocadinho equivalente, ou que era antigamente equivalente, os nossos feriados do Corpo de Deus, o nosso feriado olhem, Sexta-feira Santa, que é um dia que não se deve fazer nada, dizia o povo antigamente, é mais ou menos a mesma coisa. E, então, vão esperar até à altura mais apropriada, passar esse período da festa, para ir ungir o corpo de Jesus. Ainda assim, fizeram algumas coisas lá, e o que é que sucede? Prepararam-se um bocadinho à pressa e foram-se embora. Não tanto por causa deles, mas por causa daquilo que os outros poderiam lhes fazer a eles. Então, assim, Jesus é sepultado. Assim vai permanecer durante 3 dias. Morto e sepultado. Porquê 3 dias, irmãos e irmãs? A resposta está numa outra morte. Eu espero não estar a esticar muito. A resposta está também numa outra morte. A morte de Lázaro. Quando a irmã de Lázaro vai se encontrar com Jesus, vai dizer: Senhor, ele já tem 4 dias de morto e já cheira mal. Isto porquê? Esperava-se 3 dias para confirmar a morte de uma pessoa. Portanto, e Jesus teve 3 dias morto e depois ressuscitou gloriosamente. Irmãos e irmãs, vamos terminar por aqui. Não vou adiantar muito mais. Aproveito para deixar-vos estas pequenas notas históricas para refletir-vos, mas sobretudo para pensares numa coisa: no quanto este Jesus de Nazaré fez por vós, fez por mim, fez por todos nós. Agora a pergunta que eu faço e quero deixar no ar, antes de vos dar uma Santa Páscoa, é esta: e vós? O que é que podeis fazer por Jesus? O que é que podeis fazer por Deus? Então, uma Santa Páscoa a todos vós. Vamos terminar invocando Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Uma Santa Páscoa a todos vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.